E aí, seres humanos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Oi, povo! Live Tudo... surpresa! Uhul! Foi uma live não planejada inicialmente. A gente ia fazer só as tradicionais lá do domingo, mas como a gente não chegou nem a ver o teaser do episódio 5 ontem, a gente achou justo dar uma olhadinha e depois compartilhar com vocês o que a gente tinha de impressões. Na verdade, a ideia foi da Bárbara, nem foi minha. Então, vocês agradeçam a ela. Ela que é a mentora da coisa aqui. Enfim, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do MGF, que a gente tem tido muitas ultimamente. Espero que vocês tenham gostado da introduçãozinha nova. Ela é simples, porém eu acho importante ter para ficar com um ar um pouquinho mais profissa aqui. O pessoal está chegando. Beijo, Miguel, Deiron da Zoeira, Lilian Guedes, Romanos Burger, Florescente, Edson Pereira, Kaique Alves. Vamos embora. Estamos começando. Vindo uma galera aí. Sejam bem-vindos todos. Antes da gente começar a falar do assunto propriamente dito, tem aqueles recadinhos de sempre. Primeiro, sentar o dedo no like, que isso é sempre muito importante para alavancar a live agora e depois quando ela fica gravada. Segundo, quem quiser dar uma forcinha de uma forma direta para o canal, só dá uma olhadinha ali embaixo na parada do Pix, desse QR Code. Só apontar o celular para o QR Code, aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Pode ser 1 centavo, já vai ajudar para caramba. E terceiro, mas não menos importante, vocês deem uma olhadinha depois no canal da Bárbara, que é esse nome aqui, Brasil Nerd, a Casa do Dragão, que ela faz o canal dela para esmiuçar os livros e os episódios, basicamente. Então, ela faz um trabalho mais aprofundado até que o meu, para falar a verdade. Ela vai em cada mínimo detalhe. Então, vocês deem uma olhada lá. O link está na descrição aqui dessa live, como de costume. Demorou? Isso, gente. Entra lá e dá uma conferida lá no canal, se inscreve. Minha meta é conseguir chegar a 1.000 inscritos até o fim da temporada. Estamos indo numa escalada boa. E o que vai ter de spoiler hoje é o que tem de spoiler no teaser, né? O que a HBO lançou. Mas a gente não vai falar assim nada mais do que tem no teaser, no caso. A gente veio aqui para analisar aquele minutinho que é rapidinho, mas que a gente vai destrinchar para vocês, tá? E vocês falem a opinião de vocês aí também. Pois é. Eu vou responder um comentário aqui que eu acho importante eu falar, perguntando se tem previsão sobre o vídeo do Smoke. Por enquanto não, mas não vai demorar para sair. Até o meio da semana ele já sai. Não vai ser um vídeo tão complicado. Essa semana ainda, antes do próximo episódio lançar, né, Tavi? Pois é, com certeza, muito antes. Vai ser no meio da semana mesmo. Vai estar de boinha. E, enfim, o negócio do teaser, eu tive só um pequeno probleminha, eu não consegui encontrar dessa vez ele legendado em português, porque o canal da HBO Max Brasil não liberou. Geralmente eles liberam antes. Então eu vou colocar o teaser no áudio original e onde for necessário a gente faz as traduções para vocês entenderem também, quem não entende inglês, tudo bem? É curtinha, é só 1 minuto, então tá tranquilo. A gente vai bem devagarinho para aproveitar, porque é só 1 minutinho, então a gente vai falar bastante de cada take, de cada cena que aparece. E a gente quer ver a opinião de vocês também. Exatamente. Inclusive, na verdade, a gente não tem certeza do que vai acontecer, né? A gente vai supondo conforme a gente vai vendo, né? Pode ser que chega na hora do episódio e era uma coisa nada a ver. A gente tem que ver isso aí, né? E os caras já estão antecipando um assunto aqui que é provável. A gente vai ver isso aí. Primeiro eu vou até remover durante um momentinho as marcas aqui em cima, para vocês poderem ver melhor. Vamos começar dando uma olhadinha no teaser propriamente dito. Para. Opa, já? Mas já? Opa, eu já notei um monte de coisa aí. Pois é, a primeira coisa que a gente notou é o Viserys falando que desejava propor uma união, um casamento, dentro da sua casa. Mas o que você notou? Eu anotei que apareceram navios e dragões Velaryon chegando no Porto Real, né? Não é só os navios, mas os dragões Velaryon também.
E aí o Viserys, com o mestre das leis e os manto branco, e ele fala exatamente o que eu estava falando. Desejo propor um casamento com a minha filha e herdeira. Um casamento real. Sim. Inclusive, vale lembrar, esse ponto é importante lembrar para as pessoas que não se lembram da parte do concílio, mesmo eles tendo feito aquela alteração, tirado o Linor e colocado a Rhaenys como a finalista, ela ainda continua sendo a esposa do Corlys. Então, assim, pode-se supor que da mesma forma como aconteceu no livro, existe uma certa rusga entre a Casa Velaryon e o governo do Viserys por conta dessa eleição que eles perderam. Então, esse seria o grande momento de reconciliação. Depois da recusa dele se casar com a Lina, a rusga aumentou. Mas agora seria o momento de curar essa pequena ferida que ficou com o casamento da Rhaenyra com Sir Linor Velaryon, que é o filho do Senhor das Marés. Como a gente já viu no episódio passado, né? Que ela aceitou casar com o Linor desde que ele destituísse o Sir Otto como mão do rei. E como ele fez isso, provavelmente é porque ela aceitou casar com o Linor, né? Digamos que as coisas estão acontecendo da forma como a Casa Velaryon deseja, até então. E é o que está aparecendo aí no teaser. E aí vai aparecer a coisa mais polêmica agora. Solta um pouquinho aí, tá? Bem de leves. Aí! Apareceu! Que tá todo mundo especulando a respeito de quem é essa criatura. Esse daí! Quem é essa criatura? Que é o cogumelo aí? Quem que tá postando no cogumelo? Então, gente, postando cogumelo, né? Isso aí pode ser que seja, mas vale lembrar que no livro em si não tem nenhuma menção ao fato dele ser um músico. Mas, enfim, a série pode alterar vários detalhes diferentes, então bem pode ser o cogumelo, sim. Eu vou dar a minha opinião. Como vocês estão vendo, é uma banda tocando ali. Tem um cara que violoncelo, tem os tamborzinhos e tudo, eles estão com a mesma roupa, com a mesma vestimenta. Então, esse cara que aparece aí pode ser simplesmente um bardo que é componente dessa banda. Eu aposto que não é o cogumelo. E você, Tavinho? Você fala que é o cogumelo ou não? Eu acho que pode ser até uma representação do cogumelo, sim, porque o pessoal quer ver ele na série, embora ele não tenha muita ingerência só na parte da escrita. Mas eu falei, se for o cogumelo, é um cogumelo diferente. É diferente do que a gente tem na descrição de Fogo e Sangue. Porque então, no livro ele não toca, né? Ele não é bardo. Ele é um bobo, só o bobo da corte mesmo e um cronista. Então, falando aqui que o teaser tá saindo sem áudio, eu tô conseguindo ouvir o áudio aí, não sei vocês. Você conseguiu ouvir? Mim apareceu o áudio também, tá, gente? Vê aí se vocês não estão mutados. Pode ver se, de repente, a aba de vocês não tá mutada, porque aqui o áudio tá saindo sim. Eu aposto que não é o cogumelo, mas tem uma galera falando que tem certeza que é, mas isso aí a gente só vai saber no domingo, né, gente? Não tem jeito. Mas tem gente que tá falando que tá sem áudio mesmo, então eu posso tentar fazer o seguinte, mudar... eu volto e coloco direto do YouTube. Eu vou tentar fazer isso, então. Tô falando tá sem áudio, ó. Eu vou ver aqui, então. Eu vou colocar direto no YouTube para ver se resolve isso. Enquanto isso... Agora não é possível, agora tem que ter. Vamos ver. Que ao vivo tem disso mesmo, gente. Ao vivo tem dessas. Sim, o Andrew Pontes, a gente vê o por dentro do episódio também. Pois é. Eu vejo, vamos ver. Agora eu vou colocar de novo para ver se agora o áudio foi. Vamos ver. I wish to propose a marriage. My daughter, an heir. A royal wedding. Pronto, paramos aqui nos navios Velaryon. Agora deu para ouvir? Agora foi. Estão dizendo que foi aqui. Ele falou que foi. Uhum. Os outros que estavam sem áudio, digam aí para mim se agora foi. Todo mundo falando, agora tem, foi. Beleza. Agora tá com áudio. Ok. Enfim, agora eu queria saber do chat também. Vocês estão achando que aquilo lá é o cogumelo ou é só um anão aleatório que colocaram aí para pro saudosista do Tyrion? O que vocês estão achando?
Eu acho que a galera tá apostando que é o cogumelo, viu? Eu acho que não é, gente. Que foi só tipo um clickbait. Que o povo tava pedindo tanto cogumelo e colocaram no teaser um anão pro povo achar que era o cogumelo. Mas eu acho que não é, não. Bom, aí a gente tem a chegada da frota Velaryon, que é um negócio imponente, é um negócio assim cheio de navios, como não poderia deixar de ser. O Hobbit ainda tá jurando que é o cogumelo. Ele tá super certo que é o cogumelo. Aí o Bruno Coutinho falou que deve ser Lannister. É por causa do cabelo. E as roupas também, né? O vestimento. Vamos continuar aqui então. Precisar parar. Desculpem, não ligo pro cogumelo. É isso, Lilian. Também tô cagando. Bora então. Bora. Ali, para. Aí é Olha o lá momento atrás do casamento. Estandartes. Sim, aí é o momento do casamento, o momento que a rainha, a princesa e o rei são aclamados no casamento Targaryen-Velaryon. Aí certamente é o casamento da Rhaenyra com o Laenor, e ali atrás tá a bandeira Targaryen junto com a bandeira dos Velaryons, né? E dá pra ver que ela tá com um penteado todo extravagante, que até remete um pouco ao da Rhaenys. Eu achei esse detalhe interessante. É um vestido bem branco, né? Ela costuma usar dourado. E aí, o pessoal chegando aí, boa noite para quem tá chegando agora. A gente tá quase na metade da análise do teaser, mas beleza, vamos chegando junto. Chega aí, galera. E quanto a quem tem a frota maior, os Velaryon ou os Greyjoy, acredito que em controle direto são os Velaryon mesmo, porque os Greyjoy, eles por si só não têm uma frota tão grande. O que eles têm são várias casas vassalas que têm as suas próprias frotas. Então, quando eles precisam reunir uma grande frota, eles apelam para os seus senhores vassalos. Agora, os Velaryon têm uma grande frota por próprio direito. Eles não precisam de casas vassalas, até porque, pelo que eu me lembro, eles não têm nenhuma casa menor juramentada. Eles dominam dentro da marca só. Pelo que foi dito, né, a frota Velaryon é maior que a frota de todos os 7 reinos junto. Então é muita coisa, né? Porque, pelo que foi dito nos outros episódios. Que até o rei fica bravo, fala assim, e ele negaria ajudar seu rei e tal. É porque é grande mesmo o bagulho. Os caras são poderosos no mar. Ou parece que nessa época a corte era dependente da frota Velaryon, e talvez não tivessem um poder próprio como tinham em Game of Thrones. Que aí eles tinham uma frota real e ancorada em Porto Real. Desde a época do Hobbit, pelo menos. E que faz sentido. E que até faz sentido, porque já que os Velaryon e os Targaryen têm uma aliança próxima, por que eles iriam ficar se preocupando em criar uma frota própria se eles têm a frota Velaryon dando sopa ali para qualquer assunto que eles tenham no mar? Então faz sentido. E no próprio livro fala, né, que a união das duas casas tornou os Targaryens muito poderosos, porque a frota era realmente grande, né? Por isso que eles Luan, não podiam excluir totalmente. Eles são vassalos dos Targaryen, sim. São. Como todas as outras casas nobres de Westeros, porque eles são a casa real. Eles não são juramentados assim diretamente, Targaryen e Velaryon, eles são duas casas independentes, realmente. Mas enquanto a casa Targaryen é a casa real, todas as casas nobres de Westeros são vassalas deles. Exatamente. E, tipo, a Deriva Marca fica do ladinho ali de Pedra do Dragão, de Porto Real, então até no mesmo reino os caras estão. Sim. Enfim, aí tem a cena do casamento, o rei apresentando a sua querida filha. I hope to herald in a second age of dragons. Aí ele fala, né? É o Viserys falando, não é o Viserys, Otávio? É o Viserys falando que ele espera criar uma segunda era dos dragões, ou seja, ele espera recriar aquele ambiente poderoso e propício da época do avô dele. Ele quer criar um segundo reinado à la Jaehaerys. E aí aparecem os 2 dragões Velaryon chegando, inclusive a Meleys, que tanta gente queria ver. O Smoke, né, montado pelo Laenor, e a Meleys montada pela Rhaenys. Sim.
E aí ele fala isso porque é justamente o que o Otávio falou. Ele quer unir as duas casas que têm dragões para ficarem mais poderosos. É uma aliança de conveniência, mas é uma aliança que também faz todo sentido, se a gente parar para pensar, que são as duas casas de sangue valeriano que são as mais poderosas. E aí o pessoal tá encantado com a Melis aqui no chat. O Viserys fez burrada de não ter casado antes com a Lina, né? Mas agora a Rhaenyra vai arrumar esse erro do Viserys aí. Tarde demais? Quem sabe? Vamos assistir. Pois é. Não, nessa época, Dorne não fazia parte do reino de Westeros. Dorne era um principado independente. Eles só viriam a se tornar parte do reino de verdade, de fato, a partir do reinado do Daemon II, ou seja, décadas depois. Nessa época, Dorne era totalmente independente. É isso. Lembrando sempre pro pessoal que se quiser ter certeza que seu comentário será lido, é só mandar aquele superchat para fortalecer, demorou? Vamos ver aqui então. Após a chegada dos dragões... Rhaenyra's succession will be challenged. Aqui a gente teve a frase da Rhaenys. Ela já prevendo que a pretensão da Rhaenyra será desafiada. Ou seja, ela não é só uma pessoa amargurada com o fato de ter sido deixada de lado na questão sucessória. É assim, visível que ela é uma pessoa sábia, que ela sabe como as coisas funcionam e sabe que muitos dos senhores não vão aceitar de bom grado a escolha de uma mulher como a sucessora ao trono. Aí ela avisa o marido porque, afinal, esse casamento tem tudo a ver com eles. É o filho deles que está casando com a Rhaenyra, então eles vão estar na linha de frente do fogo, se der problema. É, exatamente, é o que ela fala pro Corlys ali, né? A sucessão da Rhaenyra será desafiada e as facas surgirão. E aí aparece esse povo aí. Não é o Jason Lannister aí na frente, Otavinho? Esse cara aí na frente? Parece, viu? Parece bastante. E ele puto que a Rhaenyra vai casar com o outro. Deve ser isso, né? Eu imagino que sim. Knives will come out. É isso. Isso eu achei um pouco over. Os caras já começaram a tretar dentro do casamento. Não foi bem assim que aconteceu, não. A treta começou... na verdade, a treta começou um pouco antes do casamento, isso é verdade, mas não foi uma coisa tão explícita, foi muito mais velada. Aparece alguém jogando Linor na mesa ali de banquete, né, mano? E aí aparece o Harry Strong também, né? O filho do Lionel Strong socando um guarda ali. É bem rapidinho, mas aparece. E parece que é tudo no casamento mesmo, né? Que é tudo naquele banquete. Naquele banquete, sim. Ou seja, o episódio vai ser sensacional. Estão vendo que os episódios estão começando a esquentar mesmo. Aí depois aparece a Alicent com cara de bunda. Isso, a Alicent com uma cara de... Eu acho que nessa cena aí ela vai estar falando com o Otto. Que ela tá meio puta, né? Aí aparece o Corlys, depois aí o Corlys, encruzado, Aí apareceu a frase interessante do Otto. Ele disse o seguinte, ele falou assim, o rei vai morrer. E se a Rhaenyra subir ao trono, se a pretensão dela for validada, o reino vai sangrar, o reino vai entrar em guerra. É isso que ele está dizendo, provavelmente, para Alicent. Aliás, ele está dizendo para Alicent, aparece logo depois. Tá falando para Alicent. E depois ele diz assim: Prepare Aegon to rule. Prepare o Aegon para governar. Foram as palavras dele. Eu anotei ali que ele falou exatamente isso, né? O rei vai morrer, se a Rhaenyra lhe suceder, a guerra vai continuar. Daí aparece a Rhaenyra e o Sir Criston Cole ali, no meio do casamento, ele tentando ajudar ela. E aí a Rhaenyra tá sendo atacada, parece que no casamento, né? E tem alguém caindo do cavalo. Aquele pessoa caindo do cavalo, eu não sei quem que é, mas não é o Sir Criston, porque ele não tá com o manto branco, assim. Então, eu acho que é o Sir Harry.
Eu não sei, porque passa muito rápido, assim, eu tentei ir no câmera lenta, no frame a frame, não deu para ver, mas alguém cai do cavalo ali, né? Aí aparece a Alicent lá em cima, né, na Fortaleza Vermelha, observando o Viserys chegando numa carruagem, e a hora que ele vai descer da carruagem, ele tropeça e cai, e ela meio que faz assim, leva um susto. Daí já dá para ver que o rei não tá bom das pernas. O pessoal aqui tá concordando com o Otto, falando que ele é sensato. E o pior é que eu acho também, porque ele sabe que isso ia acontecer. Convenientemente, isso quer dizer que o neto dele seria uma escolha melhor para governar, mas isso não quer dizer que ele esteja errado. Essa que é a questão. As pessoas iriam contestar mesmo a pretensão da Rhaenyra. Aí ele aparece, né, falando para Alicent, prepare o Aegon para governar. E é a frase mais forte do teaser que eu achei, né, prepare o Aegon para governar. E aí depois aparece a Alicent em uma outra cena nada a ver, na chuva, assim, chorando com uma cara desesperada. Mano, ela tá entregando muito ali naquela cena. Vamos ver o que tem depois disso. Acho que não é nada. Logo depois. Isso aqui. Aí acabou. Acabou com a frase do Otto mesmo. Vamos ver de novo o teaser agora sem parar. Vamos ver tudo. Será que dá strike? Dá não, né? Acredito que não. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui, porque foi tudo picado mesmo. Deixa eu ter que abrir de novo. Peraí. Só um momento. Gente, é bem rapidinho o teaser, mas aparece várias cenas picadas assim. E aí você vai ficando naquela empolgação. É para subir o hype nosso mesmo, para assistir o próximo episódio. Cumpre o seu papel, exatamente. Então vamos lá. I wish to propose a marriage. My daughter and heir. A royal wedding! I hope to herald in a second age of dragons. Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out. The king will die. And if Rhaenyra succeeds him, war will follow. Prepare Aegon to rule. E realmente foi bem impactante, hein? É. Foi bem impactante. Essa última frase do Otto, para mim, foi dá até calafrios. É muito pesada, né? Prepare o Aegon para governar. E é isso. E ela fica com aquela cara assim, de tipo assim, vou ter que passar por cima do desejo do meu marido, que estava falecido, tô de luto, e ainda brigar com a minha amiga de infância, né? Que é a Rhaenyra. E vai acontecer tudo no próximo episódio, porque o teaser mostra só as cenas que vão acontecer agora, pelo menos as cenas principais do próximo episódio. Então, parece que eles vão acelerar um pouquinho, vão avançar um pouquinho no tempo. Não vai ter o salto temporal ainda para Rhaenyra mais velha, Alicent mais velha, mas eles vão acelerar um pouquinho. Eles vão fazer um episódio com um andamento um pouco mais rápido, pelo que eu tô vendo. Lilian, ali na HBO mesmo, quando você entra na página da HBO, tá escrito prévia do 5º episódio. Ou seja, tudo isso que a gente viu vai acontecer no 5º episódio. É o que eu tô esperando, porque pelo que eu vi, tá vai bem ser interessante. muito bom. Tá bem interessante mesmo. Mas o Viserys ainda não vai morrer, não. Eles estão só fazendo seus preparativos. Acho que nesse episódio vai aparecer os preparativos das facções para esse evento que as pessoas sabem que vai acontecer, porque o Viserys já tá muito decrépito. Tá vindo. Nesse último episódio como ele tava bem Tem zoado. Tem um take que o Viserys está assim na cadeira, ó, largadão na cadeira, e o Milos tá assim, ó, meio desesperado. Eu acho que é ali naquela hora que ele morre. Eu acho que ele morre no próximo episódio. Será? Ele já morre de uma vez? Eu acho. Porque ele morreu, na verdade, em 129. Em 129 a Rhaenyra já estava mais velha, a Alicent também. É por isso que eu não tenho certeza. Ele tá bem decrépito, mas eu não sei se ele morre, não. Ele até cai da carruagem lá, né, e tudo. E aí, aquela hora que tá ele na frente da maquete de Valíria, ficou bem, pra mim, assim, bem
chocante, assim, ele na frente da maquete que ele construiu ali, que ele mexeu, ele sentado, assim, caído, com o olho fechado, e os Maestri em volta dele, e é bem na hora que o Otto fala, né, que o rei vai morrer. Então, pra mim, ele morre mesmo. O pessoal tá falando. Eu acho que não chega a ser no episódio 8 também, não. Vai demorar tanto assim, não. Mas se for pra eu apostar, eu diria que é no episódio seguinte, no episódio 6. Que aí... se bem que depois que ele morre, aí já tem a movimentação dos dois lados, do Conselho Verde e do Conselho Negro. E justamente o penúltimo episódio é sobre um e o último episódio é sobre outro. Então pode ser que seja. É que tá, não dá pra ter certeza. Tá bem, vou ter um pouquinho, tá. Vou fechar a porta aqui que os cachorros estão latindo lá fora. Rapidão, já volto. Faria sentido. Estão dizendo que vazou. É o 8º episódio que se chama o Conselho Verde? Eu não tenho certeza também, porque agora eu não me esqueci dos nomes. Mas faria sentido também. Os 2 últimos episódios dessa temporada eu sei que são sobre os 2 conselhos, pelo menos no título. Agora, a parte de vazamentos eu não olhei. Eu prefiro não olhar vazamentos. Mas enfim, eu quero saber do chat agora. O que vocês acharam do que vocês viram nesse curto teaser? Vocês estão animados para esse próximo episódio? Eu também não gosto de vazamentos não, Felipe. Eu prefiro não ver. Quando rola, eu prefiro não ver. Eu também acho que o Conselho Verde é o episódio 9 e o 10º é sobre o Conselho Negro. Ai, voltei, Davi. Pronto. Tô vendo aqui com o pessoal o que eles estão achando desse teaser, qual é a expectativa para o episódio novo que vai rolar. Gente, não dá para ter certeza de nada, né? Mas uma coisa é certa, depois que o episódio lançar, a gente vai estar aqui fazendo a análise dele. Antes a gente vai estar aqui para relembrar o outro e depois vamos estar aqui na análise como de costume. Como acontece todo domingo até o final de outubro. São 10 episódios, Clevinho. 10 episódios, a gente tá quase na metade. Ai, eu tô com saudade. Calma, nem acabou ainda para ter saudade. Então, ai, mas eu já tô. Só de pensar que a gente vai ter que esperar um tempão para vir a segunda temporada. Vamos ver aqui. Eu acho que a Lina não vai ter mais muita importância agora também, já que ela foi rejeitada pelo Viserys. Eu não sei nem se a Lina vai voltar a aparecer. Não sei se ela vai montar o Rhaegar. No episódio passado, comentaram que pro rei, que o Corlys ia casar a Lina com um príncipe de Bravos e para fortalecer ele com as cidades livres. E aí o Otto até comenta, a gente tem que fazer o mesmo, tipo, arrumar alguém das cidades livres para casar. E aí eles acabam casando a Rhaenyra com o Lyonor, né? Salto temporal não acontece no próximo episódio, então não acho que ele morre no próximo. Eu também não acho, não. Falando do rei, no caso. Mas ele vai aparecer bem mal, gente, que ele vai aparecer caindo, vai aparecer capengando. Eu não sei se naquela cena ali ele tá morto, mas no mínimo desmaiado ele tá. Porque ele tá com o olho fechado, assim. Boa noite, Douglas de Luca, membro do canal. O Brown é temporal também. Ele disse que vai sentir falta do elenco, que a Amelia como Rhaenyra está perfeita e o 5º será seu último, mas a Emma, a partir do 6º, dizem que a atuação dela está colossal. Vamos ver. Veremos. Gente, vai dar aquela saudadinha, não tem jeito. Sim, o próximo episódio, isso é confirmado, é o último com as atrizes nas versões jovens. Ou seja, a Millie Alcock como Rhaenyra e... Como é que é o nome da moça que está interpretando a Alicent agora? Eu não me lembro. Eu realmente não me recordo. Que... Se alguém se lembrar aí do nome dela, pode colocar no chat. Puta merda, peraí. Eu sei que elas são muito parecidas, né? São parecidas com as versões adultas. Pode ver a Alicent.
Uhum. Aqui colocaram o nome. Aqui, Emily Carey, o nome da moça. Emily Carey. Sim. Que tá interpretando a Alicent. Isso. É porque é tanto E, tanto Ave Maria, Emma, Emily. Ave, pegadinha, né? E tem a Olivia Cook, que faz a Alicent mais velha. Assim como a Emma Darcy interpreta a Rhaenyra mais velha. Uhum. Aquela E acho que só vai mudar elas, né? Porque o Linor já mudou. já mudou, os outros continuam parecidos. O Daemon só vai mudando o cabelo dele. Até porque ele já é mais velho, pois é. Uma hora ele tá cabeludo com o penteado do Ragnar, outra hora ele tá com o cabelo curtinho, que ele apareceu no episódio passado, e depois o cabelo tá no ombro. Raquel, mas aí a gente lembrar que nem os filhos da Alicent nasceram direito também. Nasceu o Aegon, agora vai nascer a Rhaelyna. O Aemond ainda não tem nem sinal. A Rhaelyna nasceu no episódio passado, ela já tava criança. Ah, nasceu? Ah, nasceu? Apareceu a Alicent assim. Sim, é verdade. É que depois aparece ela de novo nesse próximo episódio. E aí eu imagino que deva vir o Aemond também. Aemond e o Daeron, né? Eu não sei se vai aparecer, porque aí seria uma coisa muito interna da parte da Guerra dos Degraus. Talvez esse personagem seja cortado. Mas não é impossível. É que eu tô achando que eles já têm muitos personagens para lidar. A Helena já nasceu, realmente. Já nasceu. O menino Blackwood foi brabo demais. Foi, Bruno Coutinho. Eu amei. Amei aquele menino. Ele ficou parecendo a Lyanna Mormont pra mim. Eu lembrei da Lyanna Mormont. Eu tava lendo no Twitter que estavam chamando ele de Benjamin Blackwood. Eu não me lembro desse personagem, não. E não é o Bandicott. Esse aí só nasce depois. Ele ainda não chegou a nascer. Então quem tava pensando que era ele, não é ele. Trícia, a Alicent tem 4 filhos. 4 nenéns. Sim. Tem o Aegon, tem a Rhaelyna, Aemond e o Príncipe Daemon, que é o último. Então, ou seja, nasceram 2, ainda tem 2 por nascer. É. E ela nem estava grávida ainda nesse, né? Só apareceu ela copulando com o Viserys. Pois é. Copulando, Com esses vários eufemismos aí. Inclusive, teve gente que ficou achando que, pelo simples fato de eu ter citado a questão de estupro, não estava falando que eu estava concordando, mas como falaram disso, o fato de eu ter citado isso já tornava o meu canal um canal lacrador, olha só. Que coisa. Tipo, sabe? Nada a ver. A pessoa fica quieta aqui, faz a mínima ideia do que eu faço e já falou que é canal lacrador. Não, e não tem nada a ver, porque ela era casada, né, com o Viserys, isso é uma coisa. Outra coisa, ela sabia muito bem das obrigações reais dela, que ela tem um útero real, e ela sabe para que serve isso. E aí ela toma um vinho ali, né, e vai dormir e fica braba, né, que a ama vem chamar ela pro quarto do Viserys, ela fala, mas já tá tarde. E é por isso que eu acho que ela vai meio sem querer, assim, porque ela já tava meio que com sono, tava querendo dormir. Mas em momento nenhum ela disse não, em momento nenhum ela disse para, em momento nenhum ela disse eu não quero. Então, não foi estupro, ela estava ali fazendo a obrigação dela de rainha, né? Que quer dizer que ela gostasse. Ela só estava fazendo. E o Viserys a percebe, né? No meio, assim, ele pega na mão dela quando ela estava se ferrando com as unhas, ele aperta a mão dela e tipo, olha pro rosto dela, tipo assim, você não tá gostando? E ela sorri, assim, tipo, não, pode continuar e tal, mas tá bom. Que pode ser que ela não tava gostando, mas ela deixou. Ela quis e deixou. Então, Flamenguista fortalecendo novamente, mandando 5 para nós, muito obrigado. Não deixou a mensagem, só quis fortalecer. Tá sempre por aí. Grande beijo, rapaz. Que é flamenguista, hein? Tipo iPhone. Tipo iPhone. E quem é Cregan Stark?
Kerrigan Stark é o Senhor do Norte, que vai aparecer mais pra frente na série. Porque ele vai ter um papel importante em Porto Real depois de um certo período. A gente não vai ficar falando aqui muito para não dar spoiler, mas ele vai ter um papel importante, sim. Então os Stark vão aparecer. Sim, gente, a Alicent podia dizer não mesmo, se fosse pro rei. Ela simplesmente fala, não tô bem, não quero hoje, deixa para amanhã, mas não, ela foi lá cumprir a obrigação dela e, cara, é feio ver, mas se você tiver noção do tanto que isso acontece hoje em dia ainda, não é pouco não, tá? É muito. Temos que lembrar que a Alicent copulou com Viserys por poder, não necessariamente que ela quisesse, pelo menos na série. Ela foi induzida pelo pai. Ela foi criada para conseguir o melhor casamento. Lembramos que a família dela tem laços com a fé do Sete. Não é mentira, é verdade. Não, tudo bem. Ela estava Rachel, ela estava transando por poder. Mas a partir do momento que você está transando com uma pessoa por poder, você está consentindo. Tipo, eu vou transar com você para você me dar poder. É isso, ela consentiu, entendeu? Não foi uma coisa que ela estava fazendo obrigada. Em momento nenhum ela falou, não quero, não vou, não posso, deixa para outro dia. Não, ela foi lá e cumpriu a obrigação dela. E o Lucas Barreto falou que achou interessante o meu vídeo sobre a influência de Lovecraft em Game of Thrones. Abraço. Bom saber que gostou, porque aquele vídeo foi um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz, porque eu não conheço muito da obra do Lovecraft. Eu tive, inclusive, a ajuda do meu amigo Robilan Correia Jr., que ele manja desse mito aí, eu não manjo, não. Mas bom que você curtiu. Como se ela fosse dizer não para o rei. Então, é uma coisa meio complicada você falar não para o seu marido, que no caso é o rei. É a obrigação dela como rainha. Não foi porque ela quis. É óbvio que se fosse escolha, ela não estaria ali. Inclusive, foca ela rasgando as unhas. Ela força um sorriso. Mas fazer o quê? É o papel que cabe a ela. É uma escolha dela, né? Porque se ela não quisesse ter casado com o rei, ela não teria ido lá seduzir ele, conversar com ele, dar em cima dele. Então, aí tá, casou, teve um filho, teve 2, teve esses problemas tudo. E ela foi, tá bom que deve ser estranho, né, na situação dela, mas foi o que ela quis, foi a vida que ela escolheu para ela. Então, tipo, mano, se você é uma rainha, você é muito mais que uma mulher normal, uma plebeia. Você é uma rainha e a sua obrigação, como a Emma falou para a filha dela lá no primeiro episódio, falou para a Rhaenyra no primeiro episódio, nós temos úteros reais, a nossa batalha é no parto, é na cama, é tendo filhos. Então, e a Alicent ouviu isso. Então, assim, para mim, ela incorporou aquilo e é o que ela faz com o Viserys. E ela, em momento nenhum, ela demonstra ter nojo do Viserys. Ele tá ali com uma ferida na banheira, tudo arregaçado. Ela manda os cuidadores dele sair, e ela vai e cuida dele, aí ele, você tem um toque mais suave que deles, aí ela fala, obrigada, meu marido, meu amor, então ela tá ali cuidando dele, tudo, e eu acho que não teve nada demais, não, nessa cena, porque, cara, complicado falar, né, mas, assim, quem é casada, tem namorada, às vezes, faz só para agradar o marido, isso que é verdade. E tá lá para agradar o marido. Ela tava bem com a cara de, eu tô olhando pro teto, velho, termina logo, seu chato, que merda. Mas não que ela tivesse com a sensação de que tava sendo estuprada, era o marido dela, poxa. E ela já teve 2 filhos com ele. Mandou 5 para nós, também sempre fortalecendo por aí, e falou que para quem acha que casar com a Lina resolveria tudo, vale lembrar que se a Lina viesse a ter um filho, o caos seria o mesmo, o reino sangraria igual. O Viserys não ia abrir mão da sua escolha, da sua determinação, então, de fato, não ia mudar nada. O erro original não está aí, com quem ele se casou. Tem a ver com a decisão dele. Então, de nomear a Rhaenyra como herdeira, exatamente. Ele devia ter ficado quietinho e morrido em paz. Isso não evitaria a guerra, sim.
ver aqui, ó. A Lucy D'Angelo mandou 2,79 dólares canadenses para fortalecer. Muito obrigado. Ela estava na live passada, que eu lembro que é uma gata. Sim, estava. Muito obrigado por isso. Não. Nos livros não tem nenhuma menção a uma pancadaria dentro do casamento dela com o Linor. O que teve foi o começo da rivalidade no ano 111, num torneio que foi celebrado o governo do Viserys, que aí apareceram as duas no baile de abertura do torneio, cada uma com um vestido de uma cor, e aí foram formadas as facções. Agora, uma briga generalizada num casamento, eu pelo menos não me lembro de nada que sugira isso. Mas que vai acontecer, vai, né? Mas que vai acontecer na série, vai. Vai ter pancadaria, vai ter morte lá, inclusive. E perguntaram, uma pessoa aqui pra cima perguntou se a Alicent chega a amar alguém. Ela ama os filhos, pelo menos isso. Ama a Rhaenyra. Na série ela amou a Rhaenyra. Gosta da Rhaenyra e do Viserys também, porque ela o tempo todo demonstra ter preocupação com ele, ter carinho com ele, meu amor, meu marido, e ela fica sempre observando, sempre aconselhando ele a fazer o que é melhor para ele, para o reino e para ela também, no caso. E, cara, se ela não quisesse ser rainha, era só ela não ter se oferecido pro rei, mas ela foi lá porque ela queria. A Alicent tem algum amante? Eu não sei. Não li o restante da dança. Sim. As pessoas teorizam que Sor Criston talvez se tornasse um amante secreto dela, mas isso nunca foi confirmado. Mas tem essa especulação aí. Vamos ver se na série eles confirmam, né? E aí, a gente vendo como ele já deu a partida com a Rhaenyra, não é impossível. Aí, ó. O Lucas falou que a Alicent simplesmente entendeu o papel dela no rolê de Westeros, a despeito de qualquer autonomia. É o papel dela, né? É o que cabe como uma rainha. A função principal de uma rainha em qualquer monarquia é gerar descendência, gerar linhagem. E isso por mais que isso pareça uma coisa absurda para as pessoas que olham a obra sob um prisma de um mundo moderno, é assim que é. Na história sempre foi assim. Em Inclusive, qualquer civilização hoje em dia, monárquica. você pegar as monarquias que existem hoje em dia, os monarcas, eles estão sempre colocando a coroa acima da vida pessoal deles. Eles casam por política, eles têm muitos filhos para proteger a linhagem deles. Então, isso não tem nada de estranho, muito mais porque era uma época medieval, né? As mulheres não tinham valor nenhum, até que a Rhaenyra fala, né? Ela fala, se eu fosse homem, eu podia transar com quem eu quisesse, podia ter 1000 bastardos e ninguém ia achar nada. Realmente, Rhaenyra, se você vivesse agora, em 2022, mas naquela época não dava. Ainda estão citando aqui a outra possibilidade de que o Daemon teria tirado a virgindade da Alicent. Teorias tem de monte. Os livros, as teorias tem de monte, com certeza. Mas a que mais ficou marcada na minha memória é a questão de Sor Criston mesmo. E o Daemon, eles estão meio que... Tipo, era para ser ele o pegador da série, e até agora ele pegou o quê? 2, né? 2. E a mulher dele, que a gente nunca nem viu. A vaca de bronze. A mulher que ele tem desprezo por ela, então eu duvido que ele chegue perto dela, inclusive. Ele fala assim, eu duvido que uma criança cresceria num ambiente tão hostil. Pois é. Aqui, ó, esse comentário é bom para você. O Petrus Achaluoli, nome complicado. Olha a Inglaterra. As esposas do William e do Harry já tiveram vários filhos para manter a linhagem. E ele tá com a bandeira imperial brasileira aqui no avatar dele. Eu vou deixar você discorrer sobre isso e já volto já. Exatamente, Petros. E se você pegar a linhagem real, tem até o 10º lá, né? Até o 16º. Tipo, pega os tios, o sobrinho, as irmãs e tudo. Porque é isso.
A força da coroa está na quantidade de herdeiros. Por exemplo, o pai o Jaehaerys, né, que teve que escolher entre o Viserys e o Lenor. Ele estava sem herdeiro. E isso é uma merda, porque o cara teve um monte de filho, 13 filhos, se eu não me engano, e nenhum conseguiu chegar na coroa, chegar ao trono. E isso prejudica, isso deixa frágil a reivindicação da coroa. O povo, vocês lembram, né, do povo falando lá na pantomima com a Rhaenyra e com o Daemon assistindo, falando, e quem que vai ser o herdeiro agora? O rei fraco? O irmão dele? A mulher que não tem um pênis? Ou o menininho de 3 anos e tal? E o povo, tudo vaiando, porque assim, se der alguma merda, tipo assim, não tiver mais herdeiro, o povo derruba a monarquia. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. A monarquia é destruída. Tanto que agora que a Rainha Elizabeth morreu e veio o rei Charles, né, no lugar dela, eu fiquei com medo de uma instabilidade na coroa britânica, porque o pessoal aceitava a Elizabeth porque ela era muito foda, e o Charles já não é, o povo quer o filho dele no trono, o William. E é sobre isso, é sobre linhagem sanguínea. Não tem jeito, não tem como escapar disso. Esse comentário aqui eu não sei a quem se refere, não sei se é nós, não sei se está falando do chat, mas enfim, não entendo. Fica melhor, Júlia. Eu quero que você ponha esse aqui, ó, do irônico. Tem que ir olhando aqui embaixo, peraí. Cara, a gente nunca nem se viu, pra você ter uma ideia. A gente se vê remotamente, mas ela mora bem longe daqui. A gente não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente, então nada que ver. Mas se te rolar a cópula, a gente faz uma live pra você participar. Você tá tão interessado assim, tá, meu amor? Ó, beijo pra você. Vamos ver, a gente tem aqui um comentário do Lucas. Qual é a teoria mais forte e razoável na Casa do Dragão? A teoria mais forte é essa teoria doida da profecia aí, mas razoável eu já não acho tanto. Mas é a teoria mais destaque. Aquele negócio, tanto que teve aquela adaga que a Rhaenyra colocou no fogo para esquentar, para poder ler a mensagem estampada nessa adaga, que seria a mesma adaga que matou o Rei da Noite. Enfim, é a de mais destaque. Que ele fala do príncipe prometido e da canção de Gelo e Fogo, né? Porque, na verdade, quem citava essa canção de Gelo e Fogo era o Rhaegar. Ele que tinha preocupação com essa profecia. Pelo menos nos livros era assim. Não tinha nada que vinha desde o Aegon, que o Aegon conquistou Westeros por um motivo maior. Nada disso. Não é. E Leandro Porcatia, também outro nome complicado, mandou cincão e disse o seguinte: beijos e abraços para vocês, estou gostando bastante. #BrasilNet. Muito obrigado. Beijo, Leandro. Ele tá me seguindo lá no canal. Um abraço igualmente. Obrigado pela força. Tá. Aí, a Júlia disse: não é sobre vocês, não. É sobre algumas pessoas no chat. Eu imaginei. Júlia, tem algumas pessoas que são bem complicadas, sabe? Tipo, crianças que não têm experiência nenhuma de vida e quer vir falar da gente que tá aqui há eras vivendo e falando sobre o assunto, né? É complicado. Tipo, eu e o Otávio já estamos batendo os 30 anos aí e você pode ter certeza, né? Que esse povo aí que tá falando merda é tudo um bando de pirralho. Eu vou até pegar um comentário de um babaca aqui, que eu vou xingar ele agora. Eita. Vou só pegar aqui. O que vai falar a série do Jon Snow, não sabemos. A história dele já está contada, na série, pelo menos. Então, faço a mínima ideia do que eles vão falar. Eu achei essa ideia meio sem sentido desde o começo. Mas,
Nossa, Querem mas fazer. a Cris tá mandando um monte de comentário e ela é uma gata. Olha essa foto dela aí, ó. Ela é muito gata. Eu mal consigo ver aqui. Não, gata. Aqui, ó, tem culpa eu. Foda-se, Inglaterra, garota. Se fuder esse canal todo. Ô, tem culpa eu? Vaza, meu amigo. Vai procurar quem te agrada. Se você não tá feliz com o nosso comentário, com a nossa crítica, some, covarde, porque nem a porra do teu nome e tua foto tu põe aí. A gente tá aqui, ó, com a nossa cara no ao vivo, metendo no YouTube pro mundo inteiro ver. Se você não tá feliz, some, seu merda, que você não vai fazer falta nenhuma. Eu não sei se você chegou a falar para eles que você chegou a morar na Inglaterra um tempo. Não sei se você chegou a citar isso. É por isso que eu deixei aquele comentário para ela responder, que ela tem mais propriedade do que eu nessa parte. O Jonathan Patrick falou o seguinte: o Jaehaerys II, que muitos consideram como um rei fraco e vacilante, o Jaehaerys II é o pai do Aerys II, inclusive. É o avô da Daenerys. Se importava com essa coisa toda de príncipe prometido e salvação dos tempos. Eu não me lembro desse detalhe, como eu ainda estou longe de fazer o vídeo dele, eu não posso precisar essa informação, mas você está dizendo. É que faz muito tempo que eu li a parte do reinado do Jaehaerys II. Foi quando eu fiz o vídeo original da linhagem dos reis de Westeros, ou seja, uma cota. Mas está dizendo, está dito. Beijo, Jonatas. O Jonatas Patrick tá sempre com a gente também, membro do canal, um gato. Beijo. O Denis ama o conteúdo de vocês. Estão de parabéns. Muito obrigado. A gente Beijo, agradece. Furtado. Obrigada, meu querido. Vamos ver aqui. Tem gente que xinga todo o canal, cara. Isso é uma coisa mais normal do mundo. Isso aí. Se a gente for se preocupar com isso, nossa, a gente nem dormia. Vou Na verdade, tão preocupada que eu tô. Não vou nem o pessoal acha os comentários do chat muito quinta série, porque eles não viram os comentários no canal. Tem um monte de comentário que ninguém nunca vê, só eu. E tem cada coisa que aparece lá. Que, nossa, nos grupos também, né? Nos grupos tem uns comentários que, nossa, mas tá bom. Ó a Luísa Alves aí, ela já ficou putaça também. Aí, ela mandou 2 anos e falou o seguinte: gente, bloqueia esse povo, misericórdia esses mirins. Eu não vejo, a maior parte do tempo eu não vejo, porque é tanto comentário que eu não consigo Luísa, ver tudo. Não vale a pena, sabe por quê? Porque eles estão dando audiência. Eles estão aqui assistindo, então deixa eles dar audiência para nós. Não dá nada, não. Vão mostrar, apareceu ali no teaser, então acho que eles vão usar isso até como uma mostra da imponência da Casa Velaryon, porque eles têm que mostrar que a Casa Velaryon também é uma casa poderosa, não só nos mares. Então vão dar um destaque bom para esses 2 dragões nesse episódio, eu acho. E nós temos aqui a Rachel Gomes, mandou 10,90 e disse o seguinte: pela live de ontem e de hoje, Daemon só falha. O pessoal tá pegando pesado com o Daemon. É a Rachel, a gata que eu falei, e ela mudou de foto, mas eu lembro de você, hein, Rachel? Continua gata. É ela mesmo, não é fake. E o Daemon não falha, não. Ele no episódio passado, eu acho que ele quis dar uma parada. Eu assisti de novo e eu revi a cena várias vezes. Eu acho que ele não broxou, não. Ele dá até um murro na parede, assim, tipo, não posso. Pra segurar a onda, entendeu? E sai. Foi o que eu senti, pelo menos, né? Eu também não achei que foi broxada, não. E o Denis Furtado mandou R$1, só quis dar uma força, não deixa mensagem. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. É dessa treta que resulta o exílio do... Então, na verdade, o que causou o exílio do homem que fundou a Companhia Dourada, que era o Aegor Rivers, foi a primeira rebelião Blackfyre. No final dela, ele vaza de Westeros e vai para Essos. Isso acontece mais ou menos 60 anos depois do final da dança. Ou seja, um outro evento que não vai aparecer nessa série. E aí depois ele funda a Companhia Dourada, eles participam de outras rebeliões, aí eles se estabelecem em Essos, e aí depois de mais um século culmina na questão do Griff, do jovem Griff de Game of Thrones,
que foram cortados da série, inclusive. Olha aí o grande problema de colocar uma mulher no trono. Olha o que a Jéssica Bertoldo falou. Como funciona o sobrenome da família igual a Rhaenyra Targaryen? Se ela casar com os filhos, vão levar o nome do pai, fazendo assim o nome dos Targaryen desaparecer do trono. Exatamente. Se ela casar, ela não vai virar uma Rhaenyra Velaryon? Cadê os Targaryen daí, né, no trono? Aparentemente, acho que se algum filho dela subisse ao trono, ele teria que fazer a troca do nome, porque a casa real é a casa Targaryen. Mas como isso não chegou a acontecer, a gente não tem certeza. Mas eu acredito que seria isso, eles teriam que trocar o nome. Mas é complicado, né? Porque geralmente a mulher que pega o nome do marido, principalmente naquela época, como sempre a gente viu até aqui, tanto que a Rhaenys Velaryon é uma Targaryen, monta dragão, mas é Velaryon. E não sei como que eles vão fazer agora, não. Vamos ver aí pra frente. Seria exagero dizer que o Jaehaerys I foi o melhor de todos os reis? Para mim, exagero nenhum. Para mim, é só a verdade. Não. É o conselheiro, né, Tavinho? Ele ficou conhecido como conciliador. Conciliador, sim. Conciliador. E aí, o ápice de tudo é que ele foi marido da melhor rainha. Então, tipo, foi um reinado praticamente que perfeito, que foi a boa rainha, né, a Lysene. Sim. E nós temos aqui a Lucy, mandou mais $6,99 canadenses e disse o seguinte: essa vai para os porros que a rainha Bárbara deu no troll. Adoro o trabalho de vocês. Você vê, ela é brava. Ângelo, eu sou braba. É braba. Vocês não sabem da missa metade, mas ela é braba. Um beijo, linda. Deixa eu ver aqui. Hoje a live não é muito longa, que a gente quis só parar para analisar um pouquinho o teaser, mas estamos aí para também responder algumas coisas que vocês querem saber. O que o povo tava mais comentando era do cogumelo, né? Cogumelo. Essa informação procede? Eu não me lembro disso não, que eles pularam direto do Aegon V pro Harry II. Não me recordo disso. Na série. Não mesmo. Será que foi isso? Como assim na série? Na série nem chegou na época deles. Chegou a aparecer só pensando se eles foram citados de repente, porque em Game of Thrones eles não aparecem. Não, é só mais pra frente que eles aparecem. Esse é o Jaehaerys I que apareceu e o Aegon II só. Não, acho que ele tá falando de Game of Thrones mesmo. E não, esses personagens tipo o Jovem Grifo, o Jovem Grifo na verdade até poderia ser, porque ele é de Game of Thrones e das Crônicas, até daria para fazer. Agora, personagens que aparecem em Fogo e Sangue volume 2, tipo os reis que vieram depois do Aegon III, esses eu não vou fazer agora, mas é uma escolha deliberada. Eu não vou fazer até sair esse livro, porque eu quero fazer os vídeos já com todas as informações que eu puder. Então eu tenho que esperar ainda. Eu não sei quando vai sair, mas... Tem que ter um conteúdo, né? Um local de pesquisa fidedigno que a gente possa estudar, né, Tavinho? E preparar uma coisa que não seja besteira, que a gente esteja falando sério. Ah, sim, fala. Agora que eu lembrei, ele falou sobre a morte do filho do seu irmão. Sim, isso aí verdade, teve isso é verdade. um erro em Game of Thrones que eles falam, exatamente. Em Game of Thrones acontece isso, mas aqui na Casa do Dragão, por enquanto, as linhagens estão seguindo certinha. Tanto Tavinho, a gente esqueceu de falar no trailer, que no trailer une lá o sangue da Rhaenyra com o do Viserys e daí já sai 2 filetinhos de sangue, assim, do símbolo dela. A Rhaenyra com o Viserys? Opa, a Alicente com o Viserys. Ah, a Alicente com o Viserys, sim. Já sai 2 riozinhos de sangue dela, assim. Não, acho que essa altura a gente já pode largar a mão dessa esperança aí. De flashback de Valíria, do Conquistador, isso não vai rolar, não. Até porque eles têm muita coisa para contar já para frente. Eles não vão ter tempo de fazer flashback. E eles estão gastando tudo em CGI também, né? Porque eles vão ter um monte de dragão para mostrar, então eu duvido muito que vai ter.
CGI e figurino, né? Porque estão todos impecáveis, meu Deus. Cada vestido que aparece, que olha, eu vou te contar, cada armadura, a roupa do Viserys. Ai, muito lindo, gente, muito lindo. Eu tô achando tudo muito lindo. É verdade. O Daemon tem 4 filhos que chegam à idade adulta, que são o Aegon, o Viserys, a Bila e a Rhaena. Os 4 chegam à idade adulta. Inclusive o Viserys deu sorte, porque ele foi capturado, né, uma época. Ele passou um tempinho em Essos, digamos assim. Não vou falar muito para não spoiler demais, mas ele passou um tempinho em Essos, em que talvez ele não conseguisse retornar nunca mais. Mas enfim, isso é uma história mais para frente para a série, se é que vai aparecer também, porque eles têm esse costume de cortar alguns personagens que não tem tanto importância na obra em si. Aí tem pergunta aqui que já entra em terreno de spoiler, é melhor nem colocar na tela para não estragar a experiência de geral. Que tem gente que ainda não sabe. Uhum. A gente não tá aqui para dar spoiler, não, gente. A gente só tá comentando que já soltaram mesmo. A Rhaenyra teve, no total, 3 filhos com o Laenor e 2 filhos com o Daemon. Ela teve Jacaerys, Lucerys e Joffrey com o Laenor e teve mais o Aegon e o Viserys com o Daemon. São 5 filhos no total. Só que os filhos velaram dela, enfim. Veremos todos. E eles não são filhos do Laenor, de jeito nenhum. Tenho certeza disso. Será que a série vai mostrar de quem que eles são filhos? Estão mostrando o Harry já, então provavelmente. E ele tá ali na porradaria, né? No meio do casamento dela. Exatamente. Com o Laenor. Entre grandes aspas. Rachel, eles lançam um teaser antes de cada episódio. Sim. Tem um teaser. E acho que estão falando do Viserys aqui. Ele só montou o Balerion. Depois disso ele não chegou a se ligar a outro dragão. É que nem o Aegon. O Aegon só se ligou a um dragão também, o Aegon III. Depois ele nunca mais se ligou a outro dragão. Esses 2 reis só tiveram um dragão e por pouco tempo. O que também, para mim, é mais uma amostra de como o Viserys é bucha. Ele teve um dragão que já estava velho, decrépito, mal conseguia voar, morreu cedo, depois nunca mais. Ou seja, é muito intimidador esse rei. Nunca mais se interessou, né? Tipo, ele achava que o sonho de dragão dele era mais poderoso que montar um dragão. Se bem que agora nessa série ele mostra uma reverência por os dragões que eu achei até contraintuitiva. O Ixi, passou. O Andrew falando, pai é quem cria. Verdade. Não posso discordar. Falando lá do Laenor. Viserys está necrosado, tá? Faz hora que ele tá necrosado, tadinho. Acho que desde o 2º episódio. Colocaram as cenas do casamento no teaser do episódio 4, mas no casamento vai ser no episódio 5. Tem algumas imagens que são colocadas de uma forma meio distribuída mesmo. Mas as cenas mais importantes de cada teaser são as cenas que vão acontecer no episódio subsequente. Até agora nada. Deriva Marca apareceu por dentro só, não por fora. Sim, só uma sala dela. A única coisa que o Viserys sabe fazer bem é se vestir nessa série. O figurino dele é sensacional. Tá eu lindo. gosto também. Tavinho, corta eu um pouquinho, rapidinho. Demorou. Então. A gente está aqui agora com 1h10 de live. Eu vou dar uma olhada em mais algumas coisas que vocês estão comentando aqui. E depois eu acho que a gente vai encerrar por hoje, até porque talvez eu vá começar a gravar o Seasmoke agora, que o roteiro está pronto. Eu só preciso fazer a gravação.
Dani, mas eu respeito muito o Balerion, só que a gente tem que lembrar que na época que o Viserys clamou ele já era um dragão em final da vida. Ele estava muito fraco. Mas eu respeito demais essa criatura. Para mim, entre os dragões que os Targaryen clamaram, ele é o meu favorito. Eu falei isso, inclusive, num vídeo recente. Mas na época que ele estava unido ao Viserys, ele era nem sombra do que ele foi. No seu auge. Uhum. E eu ganhei esses brincos verdes aqui só para vir na live. Só para mostrar que lado que ela tá. Mentira, eu não tenho lado, mas a pessoa que me deu tem. Então agora que a gente descobriu, Bárbara tem um namoradinho verde. Olha só que coisa interessante. Pior que foi uma amiga minha. Aham. E eu acredito. Você já sabe quem que é, né? Eu te mandei foto de onde que eu tava. Uhum. E eu finjo que acredito. É verdade. Uhum. Ah, olha que coisinha linda, coisinha meiga. Esses brincos são lindos. Gente, olha aqui, ô Animar, eu sou tão pescoçuda que o brinco tem 2 metros e ele não chega no meu ombro, cara. É girafa, entendeu? Mas obrigada, meu querido. Brinco verde traição. Isso aí é para mostrar que tem lado a coisa. Com certeza. Oh, mas aqui eu tô de verde e aqui eu tô de preto. Ou então que ela ela tá a favor de quem pagar mais. A verdade é essa. Quem arrancar mais sangue, eu tô mais feliz. E o Brown mandou 10 e disse o seguinte: mas se o sobrenome fosse importante, o próprio rei e a corte iriam querer que ela casasse com algum Targaryen. O rei ofereceu a mão dela para um Lannister, várias famílias no início do episódio e agora o Velaryon. Mas o que a gente está discutindo aqui, Brown, que a gente não sabe o que vai acontecer depois que casar. Será que a gente não tem como ter certeza. O sobrenome dele vai virar um Lynor Targaryen? Não, ele continua sendo Velaryon. Ele foi Velaryon até a morte. Pois é. No caso, o mais problemático mesmo é a questão da mulher. Na minha opinião, o marido dela seria rei consorte, e se o filho deles fosse um rei, herdaria o nome da mãe. Exatamente. Exatamente. O marido da Rhaenyra é rei consorte, porque ela que é a rainha, no caso, se o Viserys morrer. Só que a questão do sobrenome fica aí, do mesmo jeito, né? É a mesma treta que teve o príncipe Philip com a Elizabeth, que é o próprio Matt Smith que faz eles no The Crown. Complementando aqui, existe uma coisa chamada casamento matrilinear. Quando uma rainha se casava, o marido passava a ser consorte, sendo o príncipe ou rei consorte. Nesses casos, os filhos herdam o nome da mãe. E eu acredito que seja exatamente esse o caso. Acaso aí. Eles continuariam sendo Targaryen, do mesmo jeito. Porque perdeu o nome do trono dos Targaryen ali para colocar o outro nome, nada a ver, né? Pois é. A Rhaenyra chegou a ser coroada rainha, tipo Rhaenyra I. Ela chegou a ser coroada, mas ela foi coroada em Pedra do Dragão, mas depois que ela foi morta e a guerra foi terminada, digamos assim, os registros do seu breve reinado foram apagados, os registros oficiais. Mas ela foi coroada. Inclusive, ela foi coroada com uma coroa que foi contrabandeada de Porto Real por um cavaleiro da Guarda Real, que se juntou a ela. Então, chegou a acontecer, mas depois é como se não tivesse acontecido. Spoilers, eu não sabia disso. Para mim, ela nunca tinha sido coroada, não. Só tinha coroada. Esse é um spoiler pequeno. Ela chegou a ser coroada, mas é um spoiler pequeno. Não sabia, não. Só espero que o rei não morra. Ela foi coroada, agora. Mas não foi abençoada pelo septão, um grande septão. Eu acho que nessa hora eles não estavam nem preocupados com isso. Eles estavam preocupados em garantir o domínio da capital, o domínio do trono. Depois eles iam pensar em unção. Então. Só é coroado mesmo depois que o alto septão da Fé 27 lá abençoa o rei com a coroa e batiza ele tudo. Aí é fidedigno, aí aparece lá na linhagem sanguínea. Okay.
Pois é. Enfim, a gente está completando 1h15 de live aqui hoje. A gente ainda tá meio zonzo até das lives de ontem, mas a gente quis trazer esse complemento aí para vocês de analisar esse teaser. Talvez a gente volte a fazer isso de novo, talvez não, a gente ainda não decidiu, mas de qualquer forma eu espero que vocês tenham curtido a nossa breve análise do teaser, para quem não está aguentando de ansiedade pelo próximo episódio. Eu agradeço como sempre a Bárbara por estar aí. E eu que agradeço o convite, Tavinho, e a todo mundo que está aqui ouvindo a gente. E a todos que estiveram aí comentando, mandando as perguntas, os superchats, fortalecendo o trabalho aí, agradeço demais a todos. Espero que tenham curtido, como eu falei, e agora eu vejo vocês novamente com o lançamento do vídeo do Seasmoke, que deve acontecer ainda no meio dessa semana, não vai demorar. E depois a gente se vê de novo em live, ou se for sair um outro vídeo, de repente sai um vídeo especial, a gente não sabe. Enfim, agradeço a todos. Então, like aí antes de sair, galera, não esqueçam. Não esqueçam do recadinho que eu deixei aqui embaixo, de deixar o like, compartilhar a live e ativar o sino das notificações, sempre importante. Então, beleza? Então, valeu, falou e até uma próxima, galera.